criminoso, é um criminoso. A diferença de um outro criminoso é que ele matou a si mesmo, o processo se encerra mediante a sua própria morte, mas ele é um criminoso. E lembro, inclusive, que na Grécia Antiga, não na Grécia atual, moderna, né? Mas na Grécia Antiga, quem se suicidava passava por um processo, né, que as leis, né, as jurisprudências, né, vieram da Grécia para Roma, e o mundo todo copiou esse sistema jurídico que está aí em vigor. Aí, então, na Grécia ele era julgado. E qual era a condenação do suicida? Não podia se enterrar num cemitério comum. Ele era enterrado como indigente, ele era jogado lá num lugar como pena pelo seu crime, enfim. Mas vamos lá. Eu outro dia me surpreendi aqui com uma pregação num vídeo no YouTube do pastor Nicodemos, de quem eu esqueço o primeiro nome, se alguém me lembrar aí, me ajudaria muito. Augusto Nicodemos, né? Augusto Nicodemos. Ele defendendo que o crente, isso é muito perigoso, que o crente não vai para o inferno porque se suicida, né? Isso é perigosíssimo porque é pecado, é transgressão, é crime, né? Para a lei brasileira, inclusive, só que o julgamento encerra, a justiça encerra o julgamento, porque a pena é a sua própria morte. Logo, se transgredir a lei, nós já sabemos que a Bíblia manda obedecer às autoridades, e a maior das autoridades não é um ser humano, mas a maior das autoridades é a lei de um país, no caso do Brasil, do nosso Brasil. Tá certo? Então, transgredir a lei é transgredir a autoridade maior da nação, transgredir a lei de Deus, enfim. Outro vídeo que eu vi no YouTube, também muito perigoso, do Nicodemos, dizia, não, o crente pode se suicidar, não tem problema. Inclusive, no vídeo, ele dá até um exemplo. Por isso que eu disse que ia demorar um pouco. Ele dá um exemplo, ora, se eu vou no carro com a minha esposa e estou aqui discutindo com ela, brigando, né, porfiando, e naquela luta, naquela discussão, vem um carro de frente a mim, eu bato, eu morro, eu vou para o inferno. A gente só tem 3 minutos, a gente vai ter que dar uma acelerada na fala, né? Mas, assim, esse assunto é um assunto que ele é muito relevante nos dias atuais. E, assim, como o pastor Kleber já falou aí, a juventude, ela anda sendo influenciada por diversos segmentos para que venha ter essa questão do suicídio, né? A gente sabe que é a realidade e pode acontecer até em nossa família. A gente não está imune, né, de vir a tentação, né? Até mesmo no nosso meio, junto com os nossos parentes. Mas aí a gente temos que ver o seguinte, não matarás, né? Como o pastor leu aqui em Êxodo 20, é o 13, né? Não matarás. Esse versículo, ele diz respeito à questão do suicídio, porque a gente não tem nenhum, assim que eu saiba, os pastores podem até aí me corrigir, a gente não vê nenhum versículo bíblico dizendo abertamente e claramente, dizendo assim, você não pode suicidar, ou é proibido suicidar. A gente vê essa questão mais do matarás, né? Que é tirar a própria vida, não é isso? Aí os pastores aí que estão aí, junto com os irmãos, podem me corrigir ou até querer acrescentar a diferença. Mas, enfim, a gente vê, é uma realidade e recente agora a gente viu um jovem foi preso em São Paulo, não sei se foi São Paulo, foi numa cidade, acho que foi São Paulo, a história do Pateta, né? Os irmãos sabem, né? Tem conhecimento? A história do Pateta aí, que está influenciando as crianças, a juventude, a tirar sua própria vida. E não só esse, esse aí é mais um do que apareceu, tem a baleia azul, tem várias outras coisas que vem invadindo aí. Já eu já deixo um alerta
para os pais aí, vocês que têm pais aí, os familiares, para que venha monitorar seus filhos na rede social. A rede social ela é muito boa, mas também ela é uma armadilha. Ela é um campo minado para quem não sabe andar. Quando o soldado ele está com um detector de mina terrestre, ele sabe detectar onde tem mina, mas quando ele não sabe, ele a qualquer momento ele pode ser mutilado através de uma granada, de uma mina que está ali enterrada. Mas aí fica o alerta para as pessoas aí, os pais, monitorar os seus filhos nessa questão da rede social, para que eles não venham a ser influenciados por uma geração, essa geração que está incentivando as pessoas a vir ao suicídio. Deus abençoe. Para crente. No outro vídeo, outra defesa também, outro pastor, isso é desconhecido, isso não é muito conhecido, não. Defendendo também que o crente pode suicidar se não tem problema. Por quê? O único pecado, segundo esse segundo vídeo, segundo ele, o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. E se suicidar não é pecado contra o Espírito Santo. E aí minha pergunta é, o que é que você acha dessa defesa desse pastor, meu amigo pastor Carlos? Querido pastor Quito, eu quero começar minha fala citando Agostinho, onde ele diz assim: naquilo que é essencial, unidade. Naquilo que é duvidoso, liberdade. E em todas as coisas, amor. Esse tema, ele é muito difícil. Até porque ele se torna algo muito... não é algo absoluto. A defesa de Augusto Nicodemos, a forma como ele falou, ela é preocupante em um aspecto. Se essa fala incentiva ao suicídio. Se o contexto foi esse, se a intenção foi essa, então, humildemente eu falo para os irmãos, ele tem a minha reprovação. Agora, nós não podemos deixar de admitir a existência desse sentimento na pessoa humana, seja ela cristã ou não cristã. Quem nunca desejou morrer como forma de resolver uma situação? Quantas vezes a gente escuta de pessoas, ou até mesmo nós pensamos, se Deus me levasse, se o Senhor me tirasse. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, que é chamada Carta da Alegria, no capítulo 1, onde ele saúda os irmãos, e ele diz, ele fala da cooperação, ele fala do Deus que começa a obra e completa, mas ele diz, olha, de um lado e de outro eu me sinto apertado. Aqui e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Parece que Paulo está desejando morrer para se livrar daquela circunstância. Mas no versículo seguinte ele diz, mas bem, eu entendo que é importante que eu fique para cumprir a obra de Deus entre vós. Então, quando nós falamos sobre a possibilidade de suicídio, que é um fato real, não tem como negar. Não tem como negar. Inclusive, essa questão que o pastor Cleber falou sobre adolescentes, eu vou mais longe. Crianças já pensam em se suicidar. Crianças já perdem o sentido da vida. Então, quando nós falamos sobre suicídio, nós temos que ter cuidado de não falar como incentivo. Eu não posso negar que é algo que o ser humano, em algum momento da vida, pode sentir. Então, nesse aspecto, eu acho que é saudável, pastor Quito, que se trate, não como incentivo. Diz em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17, diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus sois vós, e é sagrado. Na minha concepção, no meu entendimento, suicídio é pecado.
Suicídio é uma contravenção contra a lei divina. A gente tem alguns personagens da Bíblia que podemos dizer que suicidou-se. Sansão, no caso de Sansão, por que Deus consentiu a morte de Sansão? Como que Deus permitiu o suicídio de Sansão? Se o suicídio de Sansão foi Deus restituiu a sua força. Ele de olhos furados e se coloca assim, em 2 colunas e derruba tudo e ali ele morre. E Deus, na sua soberania, poderia ter livrado Sansão. Claro que a gente tem que ter o cuidado de não cometer nenhuma injustiça com a Bíblia. Nem toda forma de suicídio é igual, né? A gente vê o caso do rei Saul, que pediu para que um dos seus súditos matasse-o, para ele não ser escarnecido pelos seus próprios inimigos. Por quê? Porque eles consideravam os seus inimigos impuros. Então, é um assunto muito polêmico. Infelizmente, o pastor Augusto Nicodemos foi infeliz nas suas colocações. Eu vi essa entrevista dele. O que dizer no caso de Jonas, que pede para morrer? Mas Deus não permite. Da mesma forma, Elias, que pede para morrer, uma forma. Ele não tem coragem de tirar sua própria vida, mas pede para morrer. Tem um desejo de morrer. Abimeleque não queria que o seu legado de morte fosse por mão de uma mulher. Ele não queria. Né? E me pediu para o seu servo que matasse ele. Então a gente observa que é um assunto muito polêmico, mas a Bíblia diz que nós somos santuários de Deus e é sagrado. Então a gente tem que ter cuidado naquilo que a gente vai falar para que não possamos ser injusto com a palavra de Deus. Para mim, a minha concepção, suicídio é um pecado. A gente vê que Judas, ele já nasceu predestinado a cometer o suicídio, né? E aí existe aquela polêmica. O crente vai para o inferno se ele comete suicídio? E aí minha fala aí já foi, né? A minha pergunta, ela é pertinente e é uma deixa da fala do pastor Helmo. Ele citou alguns personagens bíblicos que pensaram em tirar a morte. Segundo a palavra do pastor, não aconteceu porque Deus não permitiu. Então, é notório que essa intenção existe e pode existir em qualquer pessoa, inclusive em servo de Deus. Sim ou não? A minha pergunta é, a intenção na Bíblia é pecado, sim ou não? Se eu olhar com desejo, já pequei, como diz Jesus. E se eu tiver desejo de me matar? Pastor, é o seguinte, pastor, graça e paz. Essa questão do suicídio é muito complexa. É muito fácil dizer que o inferno batido contra virada. Mas nós temos que levar em consideração algumas questões. A pessoa, como era o estado mental dessa pessoa? Era um cristão que ia à igreja? Como é o estado mental dessa pessoa? Eu já ouvi uma palestra sobre ética e falou sobre suicídio, que o suicida não quer morrer. Ele quer uma qualidade de vida. Como ele não tem essa qualidade de vida, ele acha que a morte é a saída. Entendeu? Então, Elias quis morrer com medo de Jezabel. Moisés, quando o povo começou a clamar, ele chegou, teve uma conversa séria com Deus, disse, me mata que eu não quero ver a minha desgraça. Moisés disse isso. Então, assim, não dá para colocar Judas nessa história, porque Judas era filho da perdição. Entendeu? Não dá para colocar Judas nessa história como exemplo, não. Ele era já filho da perdição, já estava predestinado. Eita, a palavra destinado é forte, né? Então não dá para colocar Judas nessa história, não. Então, como é que foi a sua pergunta, pastor? Repete aí. Se a intenção ou desejo de morrer já se configura um pecado. Porque a Bíblia diz que toda intenção já é pecado. E na intenção de morrer? Eu entendi. Já pode se caracterizar um pecado dentro de Deus? Pode ser um pecado, desde que não se consuma, porque Moisés não se suicidou, Elias não se suicidou, houve desejo de morrer por causa de todo sofrimento e do rolo compressor que vinha para o lado dele. Entendeu? Então, se a coisa não se consumir,
Voltando para o doutor Augusto Nicodemos, é o seguinte, vocês sabem que não se perde salvação por motivo nenhum. Talvez a palavra dele seja baseada nessa linha teológica que ele crê que um vez salvo para sempre não se perde salvação. Então, a intenção é pecado. E Jesus fala do adultério, se você, no Velho Testamento, se adulterar, seria apedrejado. Na graça se olhar para a mulher com intenção, já adulterou. Pode ser pecado, mas desde que não seja consumado. Elias e Moisés que tiveram um desespero, querem morrer, mas que se consumasse. O Carlinho perguntou aí, e a intenção não é pecado? No Novo Testamento, na época do Novo Testamento, é. A diferença de você ter a intenção em cometer um adultério é muito diferente da intenção de você ter a intenção de suicidar. Por quê? Até onde está na intenção, você tem um tempo pós-intenção para pedir perdão, e a Bíblia diz que ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado. Se alguém intenciona um adultério, um roubo, coisa do tipo, ou tenciona a suicidar-se, ele não suicidou-se até agora, né? Então ele pede perdão. O problema do suicídio é que ele não tem mais tempo para pedir perdão. Já desceu para a eternidade sem confessar o seu pecado, porque não teve tempo para isso. Ele não pode antecipar e pedir perdão por aquilo que não cometeu ainda. Tá entendendo? Então, você tenciona um adultério, se não consumar, você tem tempo de pedir perdão a Deus? Tem, tá? Embora tenha consumado pelo pensar, porque é bíblico, né? Você tensionou um suicídio, você não suicidou-se, mas pecou por causa do tensionar do pensamento a respeito dessa coisa, mas no caso do suicídio, você não cometeu suicídio, logo você tem tempo de pedir perdão por ter pensado em suicidar-se, que é pecado mesmo, tensionar. No caso de Paulo, ele tensionou, ele estava em depressão, Paulo estava no estado de depressão, mas não morreu. Elias na cova, perdão, na penha lá escondido, né, por causa de Jezabel, Jeremias também desejou, Moisés desejou, todos desejaram, tá? Mas tiveram tempo, com certeza, para se reconciliar com Deus, ou se alguém tensionar a cometer o suicídio, tensionar a cometer o suicídio, ele não suicidando, ele tem tempo ainda para pedir perdão. Então, há essa diferença muito grande, tá entendendo? Se você tensiona, pede perdão, não tem problema, porque você não cometeu o suicídio. Mas você, mesmo pedindo perdão por ter tensionado e depois executa o suicídio, você desceu para a eternidade, foi para a eternidade com pecado não confessado. E a Bíblia é clara, você tem que confessar o seu pecado. Arrependei-vos, né, e convertei-vos na conversão. Todo pecado confessado, Deus é fiel e justo para perdoar. Então, tensionar, meu querido pastor Carlos, é uma coisa. Agora, executar o suicídio, não tem mais como a pessoa pedir perdão. Então, infelizmente, é complexo, mas é muito claro, tá certo? É muito claro. Suicidar-se é transgressão, transgressão é pecado, pecado leva à condenação. Pecado não confessado leva à condenação. O que dizer de um suicida que, antes de morrer, escreveu uma carta pedindo perdão ao pastor, à igreja, a Deus e à família, dizendo que era a oportunidade de ter a última chance. Outra coisa, a psicologia diz que entre a hora de morrer e morrer de fato, existe um tempo, eu esqueci agora, um tempo quando a pessoa passa um filme na cabeça, é muito rápido, mas passa. E eu sei a história de uma pessoa que botou a corda no pescoço, quando começou realmente faltar o fôlego, essa pessoa conseguiu ficar. Agora o negócio ficou estreito mais ainda. Viu? Realmente, meu Deus do céu. A pessoa morre, escreve uma carta. É porque é pela lógica, né? O pastor falou que daí disse, não vai ter tempo. E quando há esse tempo? Escreveu a carta, se despedindo da família e até confessando seus pecados diante de Deus, hein? Eu volto para o meu ponto de partida. Eu vou ancorar o meu barco no mesmo lugar de onde eu parti. Eu acredito que é um tema polêmico. Eu não vou fechar aqui de maneira nenhuma.
na questão de, eu acredito que é suicida ou não, eu vou ficar, como diz a história, escritura aqui, eu vou para a Bíblia aqui. A gente tem que ver esse questão de não matarás, porque a pessoa só não mata a outra se dá um tiro, não. Tem outros meios da pessoa matar outra pessoa. Porque tem gente que pensa, não matarás, é só se você chegar e pá, matar aquela pessoa, dar um tiro, ou sei lá. Tem outras maneiras, outras estratégias que a pessoa faz para que aquela pessoa venha morrer indiretamente. Você pode matar uma pessoa indiretamente. Entendeu? Pronto, um exemplo. Uma pessoa tem uns pais. Fica vendo tempo aí? Tem uns pais. Aí fica velhinho. Aí tá no celular esse tempo. Aí abandona lá na casa do idoso, casa lá de acolhimento, o asilo. E aí você não visita, você abandonou, você não quer saber como é que tá. Você está matando os seus pais, você está matando. Você está matando eles. Quando ele precisar, quando ele deixou, eu digo meu filho que vem me visitar, eu preciso ver ele, chega um recado para você, seu pai quer ver você. Você, diga a ele que eu não quero nem ver ele, eu quero que ele morra lá, se acabe lá mesmo. Você não chegou a tirar a vida daquela pessoa, mas você está matando, entendeu? E para finalizar, eu tenho uma colocação para fazer em respeito da Bíblia. A Bíblia não deixa muito evidente nessa questão do suicídio, né? João falou aí de Sansão aí. Tem pessoas que tem uns que acreditam que Sansão perdeu a salvação. Tem outros que dizem que Sansão obteve a salvação. Então, tem um velho de questionamento aí. Esse assunto é polêmico. E a pessoa que for fechar esse assunto tem que dar um troféu aí, um prêmio, porque o assunto é muito polêmico e tem muito pano para manga aí para ser destrinchado aí nesse assunto. Mas que o Senhor venha nos dar sabedoria, né? Que o Senhor venha nos conduzir a sua palavra e abrir o nosso entendimento num assunto aí que é muito relevante nos dias de hoje. E essa questão do pós-suicídio, irmão, isso é algo extremamente, eu diria até totalmente subjetivo. Não tem como julgar, não tem como afirmar. A minha preocupação é o suicídio, ou o sentimento de suicídio, ele é algo iminente, algo que pode surgir, e essa minha fala não é uma fala de incentivo, de estímulo, de dizer que é normal, e que não tem problema. É um grande problema, porque a pessoa, quando está no nível de querer tirar sua própria vida, então você já entende que tudo para ela se perdeu. E talvez até a própria fé em Deus. Mas essa questão da fé, da comunhão, eu não posso. A pastora Fátima citou um caso de alguém que antes de se suicidar, deixa uma carta, pedindo perdão à família, demonstrando a intenção, explicando por que fez aquilo. Vai entender, vai perdoar, vai lamentar. Agora, a questão dessa pessoa com Deus, pastor Tom, pastora Fátima, que me antecederam, eu não posso afirmar. Não tem como fechar. Foi citado aí sobre aquele tempo que o ser humano tem antes de morrer. Passa um filme, eu já li alguma coisa sobre isso. E eu acredito, irmãos, que para todo pecado existe arrependimento. E a Bíblia diz que quem se arrepende recebe perdão. Existem alguns pecados que você só se arrepende e deixa em vida. Claro, pastor Quito, que depois de que morrer não tem como se arrepender. Mas antes da morte, eu entendo. Não estou afirmando. Eu estou pensando. E Deus, pela sua misericórdia, pode oferecer. Agora, há pessoas com o coração duro que nem naquela hora vai se arrepender, como os dois ladrões da cruz. Um quis e o outro, na mesma situação, não quis. Então, a minha fala é: a pessoa cometeu, foi consciente, fez consciente. Essa questão dela com Deus é subjetiva. Eu não tenho como afirmar.
mas eu creio na misericórdia do Senhor.